Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, hoje no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, falando sobre dois temas interessantes. Não sei se vai dar tempo de mencionar outros, mas só mencionei esses dois, né? Um é a oração dominical, assim está intitulado, o outro a parábola do amigo importuno. Estamos estudando os escritos do evangelista Lucas, porque é um dos seguidores de Jesus que conheceu o Senhor depois que o Senhor foi para a glória, como nós também aqui, não é? Mas alguns discípulos conheceram Jesus em carne enquanto ele estava no seu ministério terreno e, portanto, após a sua partida, eles começaram a divulgar os seus feitos. Mas Lucas foi um homem que não viu Jesus pessoalmente no seu ministério terreno. Ele ouviu falar dele, ele foi investigar, ele quis saber da história e parece que ele tinha envolvimento com algum homem nobre do palácio romano, para quem ele escrevia constantemente, o excelentíssimo Teófilo. Ele menciona isso no Evangelho de Lucas e menciona também no livro de Atos dos Apóstolos, que é de sua autoria, porque ele não somente investigou o que Jesus fez, mas ele investigou o que a primeira igreja começou a fazer logo após a partida de Nosso Senhor para a glória. Então, ele menciona algumas coisas na sua narrativa que são muito importantes para a fé cristã, e com certeza ele fazia isso com a intenção de levar esse seu amigo Teófilo a também ser um possuidor da fé cristã. Aquilo que é bom para nós queremos divulgar para os demais, para as pessoas que nós amamos, não é? E foi assim com Lucas, e ele retrata a vida de Jesus de uma forma tão dócil, tão carismática, que quem não conheceu Jesus em carne certamente desejará conhecê-lo na eternidade. Começa falando sobre a oração dominical. Nós vamos ler alguns versículos e depois estaremos comentando então. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então, falando sobre essa oração, ele fez uma oração para mostrar para eles como se falava com o Pai. Não é que ele pretendia que as pessoas repetissem o que ele disse, não é uma reza. Qual a diferença de oração com reza? Muita gente não entende, acha que é a mesma coisa. Meu pai tinha um livro muito religioso, tinha um livro em casa chamado Orações e Rezas. Mas uma oração, como nós aprendemos a língua portuguesa, é o ato de você falar alguma coisa. É a oração, por isso nós falamos que nós oramos, nós não rezamos. A reza é a repetição de alguma coisa decorada. E nós sabemos perfeitamente que alguma coisa decorada, ela não tem nenhum valor sentimental. Se você for falar para sua namorada alguma coisa, algum versinho bonito, alguma coisa que você decorou, se você não colocar sentimento nisso, ela não vai se importar com você. A mesma coisa, a moça que vai se declarar para o namorado, repetindo palavras dos outros, ele vai dizer: olha, você não tem o que dizer para mim, não tem nada para falar, é só isso. Agora, por que nós devemos imaginar que Deus vai se contentar em ouvir repetições de palavras dos outros? Ainda que essas palavras sejam de Jesus, mas uma reza, ela não tem sentimento, ela não faz sentido. Por isso que nós oramos, porque nós queremos abrir o nosso coração para Deus. Nós queremos dizer para as coisas que nós estamos sentindo. As palavras que nós expressamos, elas estão carregadas de sentimentos, de gratidão, de pedido de perdão, de arrependimento, de louvor, de adoração, de reconhecimento que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, quando eu invoco: Senhor, em nome de Jesus, invoca a Tua presença, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Eu não posso fazer isso com uma reza. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem, porque na escola, quando a diretora reúne a pessoa e fala: dá as mãos aí e vamos rezar o Pai Nosso. Aí fala assim: quem não quer rezar? Eu falo: não faz sentido para mim.
Eu não vou fazer só para agradar alguém. Eu quero agradar a Deus e não o ser humano. Quando nós pararmos de agradar o ser humano, de manter a aparência, nós vamos acabar com a nossa hipocrisia e nós vamos aprender que Deus está esperando o melhor de nós. Ele espera o melhor de você. Então, não é para você repetir isso aqui. É um modelo de como você pode fazer para falar com Deus. Ele está mostrando aqui toda a reverência, a invocação, o louvor e a adoração. Quando ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome. O simples ato de você mencionar Pai admite que você foi adotado em Jesus Cristo, que você se considera um filho de Deus, que você tem amor filial e você está invocando a presença de Deus na sua vida. Então, olha aí, primeiramente um sentido de adoração. Pai, santificado seja o teu nome. Você está desejando que o nome de Deus seja santificado onde ele chegar, onde ele for anunciado. Então começa a súplicas, as petições: venha o teu reino. O que é que nós estamos pedindo? Coisas materiais? Não, nós estamos pedindo coisas espirituais, que é do agrado de Deus. Venha o reino de Deus à minha vida, venha a unção de Deus na minha vida, venha a tua presença para a minha vida. Então venha o teu reino. O reino, porque muitas pessoas vivem pelos reinos mundanos, mas nós precisamos aprender a viver pelo reino de Deus. Quando ele diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ainda que nós tenhamos, nós vamos continuar pedindo para que não nos falte nada. Muitas vezes a falta de oração mostra o desinteresse. E olha, tem muitas pessoas que não entendem o que significa isso. A indiferença é o pior tipo de sentimento que pode ser expressado por alguém. Eu lembro que uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo que a indiferença é o contrário do amor. Todos pensam que o contrário do amor é o ódio, mas não é. É a indiferença, e tem razão. Porque o ódio, ele ocupa a mente da pessoa. A pessoa que odeia o outro, ele fica pensando na pessoa o tempo todo, procurando uma forma de prejudicar aquela pessoa. Assim como a pessoa que ama também, pensa o tempo todo numa forma de agradar aquela pessoa. Mas a indiferença, ela faz você ignorar totalmente a pessoa, aconteça o que acontecer. Então, o pior tipo de sentimento que existe é a indiferença. Quando nós adoramos a Deus, quando nós invocamos o seu nome, quando nós dizemos: Senhor, dá-nos o pão de cada dia, nós estamos dizendo para Deus que nós somos dependentes dele. Nós não confiamos em nós mesmos. Ah, eu tenho um emprego bom, eu ganho um salário bom, eu não preciso de Deus. Você precisa sim. É Ele que providenciou o emprego para você. E é Ele que mantém você nesse emprego. De repente você pode perder. Olha, a pessoa às vezes não imagina o que é isso. Tem gente que nunca passou por essa situação. Eu passei uma vez, eu me lembro, porque o propósito de Deus na minha vida não era para me manter naquela empresa que eu trabalhava. Eu amava aquele emprego. Eu trabalhava como motorista na antiga Frutesp, eu viajava, eu transportava laranja do pomar para a fábrica, e eram caminhões seminovos e ganhava um salário bom, a gente era muito bem tratado, então eu teria ficado ali até aposentar. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida, fazer de mim um professor, e Ele queria me tirar de lá, então foi necessário eu perder o emprego. Não é que Deus descuidou, não foi maldição, não, foi o cuidado de Deus em me guiar pelo caminho que Ele me queria. Então eu lembro direitinho, ganhava aquele salário, pagava aluguel e de repente chego na empresa, meu cartão não estava na chapeira. Vou no departamento pessoal e eles dizem: você foi demitido. Parece que o chão sumiu debaixo do meu pé. É quando a gente aprende a confiar em Deus, é quando a gente aprende a falar: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão cotidiano, porque nós dependemos do Senhor para tudo. Eu passei muitas dificuldades, mas o Senhor nos sustentou. O Senhor abriu portas aqui e ali, quando todos nos desampararam, todo mundo, até a igreja que eu frequentava me desamparou, mas o Senhor foi fiel, cuidou de mim, cuidou da minha família e me dirigiu os passos no caminho que Ele tinha traçado para mim. Então, nesse pedir do pão cotidiano, também pedimos perdão dos nossos pecados. Nós pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Por quê? Eu vou pedir perdão dos pecados. Eu tenho pecado? Sim, eu peco a toda hora, a todo momento. Eu sou um pecador, minha natureza é corrompida e eu ainda não fui revestido da incorruptibilidade, como Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 15. Ainda não foi revestido. Então, nesse corpo material, há maus pensamentos, pensamento de ira, de cobiça, de desejo, há pensamentos malignos. Às vezes acontece, eu posso não me entregar ao pecado, mas o pecado passa por mim. Então eu preciso dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados.
Perdoa os meus, da minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, os irmãos da igreja, os amigos com quem eu convivo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque a única forma deles que não conhecem o Senhor conhecer como eu conheço é recebendo perdão. A única forma de ser aceitáveis ao Senhor com toda a sua santidade é recebendo o perdão dos pecados. E nós dizemos: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, como nós perdoamos as pessoas, então nós podemos pedir perdão para Deus. Mas como é que fica a situação daquele que não perdoa? Porque muita gente fala que perdoa da boca para fora, mas no interior, no coração, não perdoa realmente. E aí você fica numa situação inusitada. Como que eu vou pedir para Deus me perdoar se eu não perdoo o outro? E isso é Deus, que é santo, vai me perdoar. E eu, que sou um pecador igual o outro, não perdoo as falhas dele? Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos importar muito com isso, porque a nossa situação é a nossa condição de pecadores que perdoa e que também precisa ser perdoado. E quando ele diz: não nos conduzas em tentação, o que quer dizer? Deus não conduz ninguém à tentação. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem um coração duro, tem um coração mau, infiel, Deus deixa a pessoa por conta dela, entrega a pessoa aos seus próprios sentimentos e a pessoa acaba entrando pelo caminho do pecado. Não é que Deus endureceu o coração da pessoa, mas ele não impediu que o coração da pessoa se endurecesse. A pessoa tem prazer na maldade. Eu vou fazer isso porque eu quero prejudicar essa pessoa. Então Deus, ele deixa, ele entrega. Já que esse é o seu sentimento, o seu pensamento, você não tem temor de Deus, então faz o que você tem vontade de fazer e depois você paga o preço. Então não nos conduzas em tentação, nos conduzas para longe da tentação. E eu tenho provado na minha vida que o Senhor é Salvador. Ele nos salva do inferno, do pecado, da mentira, da nossa própria maldade. Ele nos salva das ciladas do maligno. Ele salva as pessoas que nós amamos. Ele é o grande Salvador. Ele é o grande Redentor, aquele que redime a nossa alma da corrupção. E ele diz aqui: livra-nos do mal. Que tipo de mal nós podemos estar livres? Todo tipo de mal a qual nós estamos expostos todos os dias, a todo momento. Já dizia Martinho Lutero no hino Castelo Forte: se nos quisessem devorar, demônios não contados, demônios incontáveis, eles nos destruiriam. O que impede isso é a mão de Deus sobre a nossa vida, nos livrando de todo mal. Então, olha, nós precisamos pensar na questão da oração. Não é uma reza, é derramar o nosso coração na presença do Senhor. E eu adquiri o hábito de levantar de manhã e fazer minha oração dizendo: Senhor, e começo ali: eu te louvo, te exalto, eu te glorifico por tudo que o Senhor é, pela sua grandeza, sua glória e majestade, seu eterno poder, o seu amor, a sua bondade, a sua infinita misericórdia, a sua infinita paciência, a sua generosidade em nos abençoar. Eu começo louvando ao Senhor e dizendo essas coisas para Ele, para depois então dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas maldades, Senhor, perdoa minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha descendência, toda a minha descendência, para que eu não tenha produzido semente para o mal. Eu começo a abrir o meu coração para o Senhor e dizer para Ele dessas coisas, e aí Ele mesmo vai me dando palavras para interceder, primeiramente pela minha família, depois pelos irmãos na fé e depois pelas demais pessoas que não compactuam a mesma fé que eu. Olha, é maravilhoso estar na presença de Deus. O tempo passa, a gente não vê ali falando com o Senhor e dá a impressão que o Senhor está ali do nosso lado, e realmente Ele está. Se você invocou a presença de Deus, Ele estará na sua vida. O que não vai acontecer quando você estiver fazendo uma simples reza, porque muitas vezes você está falando, nem sabe o que está falando automaticamente. Se você não sente nada a falar, como é que Deus vai sentir alguma coisa em ouvir o que você está dizendo? Então, a importância da oração, da verdadeira oração, é você realmente se colocar na presença de Deus. Quando termina de instruir sobre a oração, ele fala da parábola do amigo importuno, que também tem a ver com a oração, com as nossas necessidades, com a intercessão, com tudo aquilo que nós fazemos. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe?
Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o que ele está dizendo aqui é sobre a oração, né? Porque ele está dizendo, se você tiver um amigo e você for na casa dele à meia-noite, falar: amigo, me empresta aí um pouco, alguma coisa para comer, para mim dar para o meu amigo que chegou agora de repente sem aviso, e eu não tenho nada para oferecer para ele, depois eu te pago. Ele vai falar: rapaz, uma hora dessa, vim aqui me encher o saco, eu estou dormindo, estou com a minha família na cama, não vou levantar não. Então aí o que acontece? A pessoa, ela não vai se levantar por ser seu amigo. Não, eu sou seu amigo, eu vou quebrar seu galho. Não, uma hora dessa, na hora de você vir na casa do outro, não, rapaz, vai dar outro jeito na vida e faz alguma coisa lá. Mas se você ficar lá batendo, por favor, me ajuda, por favor, você não vai deixar ele dormir, vai importunar ele. Então, para se livrar dessa importunação, ele vai se levantar e vai entregar tudo que você pedir. Tudo que você precisar que ele tiver, ele vai te emprestar. E aí o Senhor diz: olha, da mesma forma, se vocês pedirem, vocês receberão. Se vocês buscarem, vocês encontrarão. Se vocês baterem, a porta vai se abrir. Qualquer porta, qualquer coisa que vocês pedirem. Porque qualquer que pede, recebe, ele disse. É só pedir. O que falta para você ser abençoado é pedir para Deus te abençoar. Ah, mas isso eu acho que Deus não vai fazer. Então você não tem fé para receber, não vai receber mesmo. Porque diz: qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Então, se você vai buscar, vai ficar ali: Senhor, meu Deus, Senhor, você não recebeu? Ah, não, Deus não vai me dar. Continua pedindo, continua: Senhor, eu preciso, Senhor, me dê a bênção, Senhor, eu quero, Senhor, eu vou dar testemunho, Senhor. E uma hora, Deus vai falar: não, ele não vai desistir. Trava-se uma grande batalha espiritual na eternidade, Satanás dizendo: já já ele desiste, ele não tem fé para isso não. E Deus fala: ele é fiel, ele vai perseverar. Quando você escolhe perseverar, você honra o nome de Deus com a sua escolha, e você realmente vai receber a bênção que você precisa. Veja o capítulo 9 do livro de Daniel. 3 semanas orando para receber uma revelação. Quando o anjo desce para trazer a revelação, fala: olha, no princípio das tuas orações, Deus me mandou te trazer a revelação, mas o inimigo me cercou e ficou lutando comigo. E eu teria voltado se você desistisse, mas você continuou perseverando, e Deus mandou o arcanjo Miguel vir me ajudar. Ele ficou lutando com Satanás lá nas alturas, e eu desci para entregar a mensagem que você me pediu. Então é persistência, irmão, não para, não desiste. Olha, Senhor, eu quero receber uma bênção, o Senhor vai me abençoar, ou eu vou morrer pedindo. É assim que funciona. Porque você está numa batalha espiritual, e você não vai vencer uma batalha espiritual se fazendo de coitadinho. Você vai vencer a batalha espiritual quando você está batalhando, travando de frente com o inimigo. Eu quero a bênção, vou receber a bênção, Deus não prometeu, Deus é fiel, eu creio na fidelidade de Deus, eu vou ser abençoado sim. E você honrando o nome de Deus, a bênção virá para você. E aí ele faz uma comparação: qual de vocês, que se o filho pedir um pão, vocês dão uma pedra? Ou se pedir peixe, vocês dão uma cobra? Ou se pedir um ovo, você dá um escorpião? E aí ele ressalva dizendo: se vocês que são maus, porque nós somos maus, nós não somos bons. Ele deixou isso muito claro várias vezes. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então é questão de você acreditar, é questão de você confiar. Precisa de uma bênção? Precisa, mas não busca. Precisa, mas faz uma oraçãozinha: Senhor, se for da tua vontade. Claro que é da vontade de Deus, irmão.
Deus quer abençoar, Deus é rico em misericórdia, é rico na graça, é rico em bênçãos. E Ele quer compartilhar a vida, mas você precisa mostrar para o mundo espiritual que você quer receber a bênção. Se você não provar isso, você não tem fé. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Então, persevera, busca a presença de Deus e com certeza você será abençoado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.